Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. É, é com prazer que estamos aqui para a nossa sétima aula de Bibliologia, por visto a última aula, onde nós vamos falar de duas temáticas. Vamos falar primeiramente de variantes textuais da Bíblia Sagrada e finalmente vamos falar das versões ou traduções, né? Versões e traduções da Bíblia, ok? Esses são os dois temas que vamos abordar na nossa aula de hoje. Então pedimos a vossa máxima atenção. Ok, nós dissemos na aula passada que tanto para o Antigo como para o Novo Testamento, né, a transmissão foi feita por meio de manuscritos, né, esse manuscrito que foi transmitido, nesse caso, de geração para geração, okay, por meio de cópias, né, feitas à mão. E dissemos que o Antigo Testamento, na verdade, chegou até nós com um número menor de manuscrito quanto comparado com o Novo Testamento. Quanto que o Antigo temos mais de 630 manuscritos, cerca de 630 manuscritos. Já o Novo Testamento nós temos mais de 5.000 manuscritos. Né? E dissemos que a multiplicidade de manuscrito também de facto implica em variantes, né? Variantes, né? Nos manuscritos. Por variantes no manuscrito, nós nos referimos à variação ou diferença. Imagina o irmão a estudar dois manuscritos do mesmo texto, né? É, Logicamente, se os dois textos, os dois manuscritos, né, se referem aos mesmos textos, certamente nós teríamos a mesma leitura, né? Só que infelizmente não é isso que nós não é isso que isso nem não é o que sempre acontece, né? Encontramos muitas das vezes leituras diferentes. Então, essa diferença nas leituras dos manuscritos da Bíblia é que nós chamamos de variantes ou variações, né, dos manuscritos, ok? Ok. Primeiramente vamos falar sobre o Velho Testamento de forma rápida, né? O nosso Velho Testamento, como nós já dissemos, chegou até nós, né, com um número reduzido de manuscritos. E outra coisa, né, nos manuscritos do Velho Testamento, né, são poucas as variações, são poucas as variantes. Né? Isso explica-se pelo facto de que o Antigo Testamento foi transmitido de uma forma muito mais cuidadosa, se formos a comparar com o Novo Testamento. Isso porque, primeiramente, é que o número de manuscritos é menor, né? Isso de facto, mas o segundo elemento muito mais importante é pelo facto de que as cópias dos manuscritos do Velho Testamento eram produzidas por escribas muito bem treinados né, muito bem treinados e autorizados. Okay? E esses escribas, de facto, faziam as cópias usando métodos rigorosos, okay? Que permitia, de facto, a produção de cópias de excelentíssima qualidade. Okay? E o outro elemento também a destacar nas cópias, né, do Velho Testamento, né, os Massoreta, né, família dos Massoreta, é que esses escribas, né, eram tão cuidadosos e qualquer cópia, qualquer manuscrito que se detectasse algum tipo de erro era sistematicamente destruído. Okay? Então, só conservavam aquelas cópias que eram de facto aprovadas como sendo excelente, né, não tendo erro, ok? Isso explica, né, porque que em termos de variantes, né, dos textos do Velho Testamento, de facto muito minuta, né, se formos a comparar com o Novo Testamento, ok? Então, isso quer dizer que o texto do texto hebraico, né, o texto do Velho Testamento, foi de facto transmitido, né, com melhor condições, né, com melhores condições, mais fiáveis, né, são, né, de facto são de qualidade de facto superior. E um outro elemento também a destacar, né, a descoberta no ano 1948
dos manuscritos do Mar Morto, né, vieram de facto dar muito mais luz ao texto massorético, né, visto que os manuscritos do Mar Morto basicamente concordam com, com os textos massoréticos do Velho Testamento, bem como também, né, claro que há aquelas divergências entre o texto massorético e o texto da Septuaginta, que é a tradução. O texto, a Septuaginta, na verdade, é tradução, né, do texto hebraico para o grego, mas é uma tradução muito antiga, né, data cerca dos anos 300 a.C., né? Então, os textos do Mar Morto vieram dar mais luz nessas passagens onde há divergência entre a Septuaginta e o texto massorético. Mas, em cômputo geral, né, os textos do Mar Morto, de facto, comprovam que os textos massoréticos, né, são fiáveis, são de excelente qualidade. Okay? Basicamente o que nós por isso, né, por isso que nós acabamos de expor, né, o texto massorético, nesse caso que é o texto hebraico, serve de base, né, para o Antigo Testamento, ok? É o base, né, é o básico, né, está acima do texto samaritano, da Septuaginta, né, é a base, ok? É a base. Okay? Qualquer relato do Antigo Testamento deve ter em consideração, né, o texto massorético, ok? Muito bem. Vamos seguir avante. Vamos agora falar das variantes do Novo Testamento, né, que é de facto nessa temática é o ponto fulcrar, né, é o ponto principal, né? Quando falamos de variantes da Bíblia, né, o maior número de variações que nós encontramos é nos manuscritos do Novo Testamento. Várias são as razões que podemos trazer aqui. Primeiramente, né, o volume, o número de manuscritos que nós temos do Novo Testamento é muito superior ao número de manuscritos que nós temos do Velho Testamento. Estamos a falar de 630 de manuscritos do Antigo Testamento. Já para o Novo Testamento nós temos mais de 5.000 manuscritos. Então é um volume muito elevado de manuscritos. Outro elemento que aqui também convém destacarmos é o facto de que, enquanto que no Antigo Testamento, né, os judeus eles tinham os escribas muito bem treinados, com critérios muito cuidadosos, né, para copiarem, manterem as escrituras, o mesmo não se diz do Novo Testamento. Os textos do Novo Testamento, né, eram documentos da igreja que eram livremente copiados, ok? Eram livremente copiados, né? Isso então, de facto, deu aso, né, sim, então, no Novo Testamento havia cópias, né? As pessoas, os textos eram livremente copiados, né? Me refiro às cartas, mesmo os próprios evangelhos, né? Então, eram feitas cópias livres, né? E era impossível, né? Não havia nenhum controle nessas cópias que eram feitas, né, dos textos sagrados. E de facto isso explica, né, a introdução de erros, né? Erros de cópias, né? Porque não eram pessoas profissionais que não havia critério nenhum, né, Ok, então, pronto, isso explica, né, o volume de manuscrito que nós temos do Novo Testamento e, no outro ângulo também explica o número de erro, a quantidade de variação, né, de variantes textuais que nós temos do Novo Testamento. Por parte, porque existem outros fatores, vamos ver mais avante, mas por enquanto basta, né, basta adiantarmos esses elementos. É, Na verdade, dos 5.000 manuscritos que nós temos disponíveis hoje da Bíblia, nós hoje temos cerca de 200.000, né, foi calculado, computarizado recentemente, cerca de 200.000 erros ou variantes, né? 200.000 variantes, né, da Bíblia Sagrada, nossos dias de hoje. Já no ano 1707, né, o teólogo John Mills havia computarizado 30.000 variantes. Né? Já no ano 1874, né, o teólogo Scrivener havia computarizado cerca de 150.000 erros. Isso porque, né, estamos a ver que os números vão subindo de acordo com o tempo. Isso porque
de acordo com o tempo, né, a arqueologia, né, tem descoberto novo grupo de manuscritos, né, novos manuscritos, e esses manuscritos eles dão mais luz, né, nos textos sagrados. Né? E quanto mais manuscritos forem descobertos, mais variantes textuais aparecem. Então, logicamente, o número de variantes, né, aumenta, ok? Ok. Então, ok, vamos lá. É, ok, vamos seguir avante. É, quando falamos de variantes textuais, né, podemos olhá-los como erros, né, ou erros, né, que são modificação, são leituras diferentes do mesmo texto sagrado, né? E essas variantes, essas variações, é, os teólogos, né, têm categorizado esse monte de variações, né, esse monte de modificações, que são mesmo isso que são modificações, né, são alterações ao texto sagrado, né, têm classificado essas alterações, né, de duas formas, ou de dois tipos. Né? O primeiro tipo chamamos de alteração, não intencional, né? Não intencional é aquilo que a pessoa que fez a cópia não tinha a intenção de modificar, né? Mas por, por erro humano, né? Erro não intencional, a pessoa comete erro, né? Acaba por introduzir erro na cópia produzida. E também existem as modificações mesmo intencionais, aqueles que são feitos de propósitos, ok? Então, são basicamente esses dois tipos de variações ou variantes ou, né, modificações que nós podemos encontrar nos manuscritos da Bíblia. Isso é claro, isso é claro. Qualquer estudioso sério das escrituras sabe disso, né? Que existem variantes, né? Existem variações, né, nos manuscritos da Bíblia Sagrada. Entretanto, apesar de existir essas modificações nos textos da Bíblia, por causa mesmo da existência de vários manuscritos, né, dessas variantes, é possível, né, usando alguns critérios, é possível nós conseguirmos reconstituir, né, o texto original. É possível, né, tendo vários manuscritos, estudando, avaliando todos eles, é possível nós conseguirmos chegar à conclusão daquilo que era a leitura do texto original. Vamos ver isso mais avante, ok? Vamos seguir avante. Vamos agora falar vamos falar das modificações ou alterações textuais não intencionais, né? Que são aquelas alterações, né, que foram introduzidas na Bíblia não por intenção, não, mas de forma acidental, ok? É, essas alterações não intencionais, elas são de vários tipos, né? Por exemplo, existem alterações que ocorreram por causa da imperfeição natural do ser humano. Imagina, irmão, imagina você fazer cópia à mão, por exemplo, do livro de Isaías, né? Qual é a probabilidade que você tem de copiar tudo sem errar? É quase impossível, né? Ou vais escrever mal uma palavra, vais copiar mal uma palavra, vais escrever mal uma letra. Então, isso de facto, é erro. É erro, mas não é intencional, né? É um erro que acontece por imperfeição do ser humano. É inevitável, ok? Né? Nós, por exemplo, aqui destacamos, por exemplo, os erros da vista humana, né? Por exemplo, você pode ver mal uma palavra e ao ver de forma errada essa palavra, você escrever de forma errada, né? Isso pode acontecer, ok? É, né, falha de visão, né? A pessoa escrever palavra, repetir uma palavra, né? Isso acontece, ok? E outro elemento aqui também muito interessante, que de facto contribuiu no erro, né, dos copistas, é o facto de que né, os manuscritos antigos, né, chamam de unciais, né, que foram escritos em letras maiúsculas, não possuíam nem espaço entre palavra, nem espaço entre frase, nem tampouco pontuação. Imagine. É?
as palavras eram escritas juntas, né? Não havia nem espaço de uma palavra para outra, nem tão pouco de uma frase para outra. Ok? Quer dizer que é, o leitor, né, que tenha que, ao ler, né, tenha que decifrar, né, as separações, né? E isso também, de facto, a pessoa básica facilmente podia errar, podia dividir mal, né, uma palavra, né? Nós temos aqui um exemplo, imagina essa palavra que está aqui, encontrei-me com Amado Castelo Branco, né? Isso tudo junto. Isso pode significar, por exemplo, a primeira pode significar encontrei-me com Amado Castelo Branco, pode ser, essa é uma hipótese. Ou pode saber se ler encontrei-me com Amado Castelo Branco. Tá vendo? Você tem essas duas hipóteses. Agora, qual é a hipótese correta? Qual é a frase que de facto o autor quis quis exprimir na passagem, né? Estamos a ver aqui, isso já demonstra a possibilidade do escriba, por exemplo, ler de forma errada e lendo de forma errada também transcrever de forma errada, né? Infelizmente, né, são situações que ocorreram, né, na cópia dos manuscritos da Bíblia Sagrada. Isso explica alguns erros que nós temos em alguns manuscritos da Bíblia Sagrada. Lembrar, né, sempre os irmãos fixarem, né, os manuscritos, né, originais não continham nem espaço entre palavra, nem espaço entre frase, nem tampouco continham pontuação. Okay? Então quer dizer que os espaços, os espaços entre palavra, entre frase, as pontuações, nesse caso, foram trabalhos posteriores de escribas, né? Quer dizer, foi feito muito depois, né, dos textos originais, ok? Isso é muito importante, né, no estudo das escrituras. Por isso é que eu aconselho os irmãos, os estudantes, a absorverem esta informação que é muito importante. Vão entender mais avante, né, quando nós fazemos exercício de interpretação, né, esses elementos são de extrema importância. Vamos seguir avante. Vimos primeiro aí, né, o erro de visão, né? Outro tipo de erro, né, que não são erros não intencionais, né, é a omissão de letras, né? A pessoa pode omitir uma letra, né, é, omissão de letras, de palavras e até de linhas inteiras do texto, né? Acontecia quando um olho, né, a pessoa olhava mal ou pulava de um grupo de letras ou um grupo de palavras, né, que eram semelhantes. Isso acontece muito quando você está copiando texto. Isso acontece, ok? E esse erro, em particular, é causado por homoteleuco. Isso aqui é finais semelhantes. Imagina frases, né? Linhas que terminam, que o término é semelhante, né? Facilmente a pessoa que está a copiar pode se confundir. Você estava numa linha, você copiar outra linha e dessa forma você introduzir um erro, né, no texto que você está a copiar, né? Isso acontece muito, ok? Infelizmente, nós temos erros nas escrituras que são derivados, né, destes fatores. O outro é o erro de repetição, né? Repetição é o erro oposto à omissão, né? Quando a vista apanhasse a mesma letra ou palavra duas vezes. Isso acontece muito ao copiarmos um texto longo. Okay? Esse erro era chamado de ditografia. Né? Okay? E nós temos exemplos de textos, né, de manuscritos onde, né, encontramos erros desse tipo, né, de repetição de palavras, ok? Um exemplo disso está em Mateus 27 e 17. E temos aí também o outro erro de transposição. Transposição é a inversão de duas letras ou palavras e tecnicamente se denomina metatese. Por exemplo, em 2 Crônicas 3:4, né, a transposição de letras alterou as medidas do pátio do templo. Por exemplo, há manuscritos que dizem que, né, o templo media 12 côvados, né, enquanto que outros textos dizem claramente que o templo media 20 côvados, né? 20 côvados. Aí vai então a questão, é 120 ou 20 côvados, ok? Nós encontramos claramente ver que, né, esse tipo de erro nós chamamos de erro de transposição, né? Outras confusões com letras, abreviaturas e inserções de escribas
explicam os demais erros desses profissionais de cópia. Por exemplo, podemos ver, por exemplo, em Primeira Reis, né, primeiro livro de Reis 4:26, né, onde ele fala de 40.000. Já em Segunda Crônicas, capítulo 9, versículo 25, ele fala de 4.000. A questão é 40.000 ou 4.000? Nós temos erros desse tipo, encontramos esse tipo de erro. Outro exemplo, segundo livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 2, né, fala em 42 anos, né, de reinado, enquanto que em 2 de Reis 8:26 ele diz que foram 22 anos. A questão é, foram 22 anos ou 42 anos, né? Claramente aqui nós temos um erro, porque não é possível as duas passagens estarem corretas, ok? Isso chamamos de erro de transposição, ok? Transposição. Ok. Lembrar que não são erros nem intencionais, né? São erros de facto que resultam da limitação humana. Okay? Nós temos também os erros decorrentes de audição, né? Aquelas coisas, havia aqueles casos em que um escriba lia o texto, né, e o outro escrevia, né? É possível a pessoa ler mal uma palavra e vai induzir automaticamente o escriba que está a escrever, né, escrever também erradamente, né, aquela coisa, né, daquelas palavras que têm pronúncias muito semelhantes, né, o que está a escrever entender mal a pronúncia de uma certa palavra e escrever a palavra errada. Okay? Isso acontece. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, alguns manuscritos do século V depois de Cristo, por exemplo, trazem camelos, né? Corda em vez de camelos, camelô em Mateus 19:24, por exemplo, né? Cautassomai, ele queima, em vez de cauchassomai, ele se gloria. Em 1 Coríntios 13:3, estamos a ver aqui, né? São erros que de facto erro de audição, né? São palavras que as pronúncias são muito semelhantes, né? E facilmente o escriba que estava a ser ditado, né, para escrever, né, facilmente podia entender uma das palavras, quer dizer, uma palavra em vez da outra, e com isso então escrever, né, a palavra errada. Isso também tem erros não intencionais. Temos também os erros, né, de memória, né? Erros de memória não são tantos, mas de facto existem. Nós sabemos que existem. Por vezes um escriba se esquecia da palavra exata na passagem e a substituía por um sinônimo. Okay? É possível que se tenha deixado influenciar por uma passagem ou verdade paralela, como no caso de Efésios 5:9, talvez confundido com Gálatas 5:22, mas a adição de Hebreus 9:22. Pronto, isso acontecia, né? Às vezes o escriba está escrevendo um texto e ele se esquecer, confundir, né, com outro texto, né? E ele usar então palavra errada, ok? Por causa de memorizar, né? Memorizar mal, né? Ok? É, temos também os erros de julgamento, ok? Erro de julgamento, em geral são atribuídos à má iluminação ambiental ou à má visão do escriba que copiou o manuscrito, né? Está a copiar onde não se tornou a clareza suficiente, a pessoa pode de facto julgar erradamente, né, algumas palavras e de facto com isso escrever de forma errada, né? Também podemos aqui agrupar, por exemplo, a sonolência, né? Está cansado, não é fácil, né? Produzir, copiar manualmente textos das escrituras, né? Isso de fato é um trabalho cansativo que às vezes a pessoa, o escriba que está a escrever, né, é, podia sonegar e isso, né, aquela de sonegar, isso atrapalhar de facto no trabalho que está a fazer e copiar, né, de forma errada algumas palavras, né, ok? É, também temos os erros de grafia, né, escrita, ok? Então, acabamos de apresentar os erros, né, não intencionais. Agora, o outro tipo de erros, né, são os erros intencionais. Erros intencionais, que também são muitos, né, que nós encontramos
nas escrituras sagradas. São aqueles erros que foram de facto eh, eh, produzidos, foram introduzidos nos textos sagrados de forma proposital, né? De propósito mesmo, de propósito. Aqui podemos encontrar variantes, né? Gramaticais, linguísticos, ok? Dentro dessas tradições, né, o escriba poderia tender a modificar seus manuscritos a fim de fazer que se conformasse com as tradições. Né? Os irmãos se lembram muito bem dos concílios ecumênicos que havia, né, aqueles concílios, né, onde definia-se dogmas, né? Quando um dogma era de facto definido como verdade, né, no seio da igreja, né, então os escribas, né, tinham a tendência de modificar a redação, né, dos seus manuscritos para apoiar a ortodoxia, né, aquela visão que era vista, né, como correta. Então eles procuravam, né, modificar a passagem das escrituras para acomodar, né, tais posições ortodoxas. Isso nós vemos claramente em alguns textos das escrituras, em particular do Novo Testamento, que foram claramente mutilados, foram alterados com o único propósito de sustentar, né, posições dogmáticas. Um exemplo muito clássico disso é o texto de 1 de João, capítulo 5, versículos 7 a 8, né, que claramente foi mutilado para tentar acomodar a ideia da Trindade, né? Em alguns manuscritos nós vemos isso claramente. Chamamos isso de erros, né? De mudanças intencionais, ok? As mudanças litúrgicas, né, encontram-se em grande número de lecionários. Pronto, o lecionário aqui era um livro de catequese, né, que as igrejas tinham, onde eram compilados os textos, né, os textos a serem lidos ao longo do ano, né, e de facto nesses lecionários, né, os textos eram eh, copiados com variações, né? Havia aquela de o embelezamento litúrgico, mesmo até modificações, ok? Eh, Também temos as mudanças, né, harmonizacionais, né, que aparecem com frequência nos evangelhos, quando o escriba tentou harmonizar um relato num documento com a passagem correspondente de outro documento. Por exemplo, Lucas 11, 12 a 4, né, a tentativa de harmonizar com Mateus 6, 9 a 13, ou, por exemplo, em Atos 9, 5, 6, que se alterou a fim de ficar mais em acordo literal com Atos 26, 14 e 15. Encontramos esse tipo de alteração, okay, em alguns manuscritos. Do mesmo modo, algumas citações do Antigo Testamento, né, foram ampliadas em alguns documentos para se harmonizarem com maior precisão a Septuaginta, por exemplo. Né? Temos exemplo Mateus 15:8, Isaías 29:13, em que a expressão este povo foi acrescentado, né? Temos tipos assim, né? Acréscimo, okay? Independentemente de quais as motivações que levaram esses escribas, né, a tais prática, aqui é bom os estudantes lembrarem que isso é condenável, né? Condenável a todas as perspectivas. Né? Não se pode, de facto, mexer no texto sagrado, mexer na palavra de Deus. Né? Ninguém deve se achar no direito de manipular, de mexer, de adulterar a palavra de Deus. Nós queremos que as escrituras, né, são inspiradas, são palavra de Deus. Então, como palavra de Deus, né, nós devemos tratá-las como palavra, devemos ser fiel, né, em manter, né, a palavra como foi inspirada. Só que, infelizmente, os escribas, no mundo cristão em particular, ao longo da história, não foram de facto fiéis. Né, se achavam no direito de mexerem nos textos sagrados, né, para defender os interesses, né, que de facto, né, pronto, os interesses dele, confessos, né, ou inconfessos. Graças a Deus hoje isso conseguimos dar conta com facilidade, né, por causa dos vários manuscritos que nós temos à nossa disposição, ok? Então, nós temos aí mudanças, né, para a harmonização, ok? Ok?
Eh, Nós temos também mudanças históricas, por exemplo, né? E factuais, né? Às vezes eram introduzidas por escribas bem intencionados, né? Por exemplo, João 19,14 foi alterado em alguns manuscritos, de modo que neles se lê ora terceira em vez de sexta. E Marcos 8,31, em que depois de 3 dias foi alterado para no terceiro dia. Em alguns manuscritos, ok? As mudanças sincréticas resultam da combinação ou da mistura de duas ou mais variantes, de modo que se cria um único texto, como provavelmente é o caso de Marcos 9,49 e Romanos 3,22. É que os escribas aqui tentavam alterar algumas passagens, né, para pronto, harmonizar uma com a outra, né? Harmonizar ou também harmonizar eh, para de facto estar de acordo com factos, né, históricos, ok? Mas tudo isso é condenável, né? Nós cremos, sendo as escrituras inspiradas, né? Nós devemos de facto deixá-la, né, como foi inspirado, ok? Não devemos procurar manipular, mexer no texto que nós queremos que é inspirado por Deus. De facto, são esse tipo de comportamento que levaram muitas pessoas de fora, né, a desacreditar, né, os textos sagrados. Mas louvamos a Deus porque, apesar dessas malandrices, dessas manipulações, essas adulterações que foram introduzidas em vários manuscritos da Bíblia, né, Deus deu a graça de os arqueólogos conseguirem, de facto, descobrirem manuscritos muito mais antigos, né, que datam antes, né, dessas épocas em que se mexeu em vários manuscritos, de tal forma que nós conseguimos, de facto, claramente dar conta, né, dessas manipulações que foram introduzidos nos manuscritos, né, em alguns manuscritos do Novo Testamento. Okay? Vamos seguir avante. Então, conseguimos ver claramente com isso que, né, os manuscritos do Velho Testamento, né, são muito mais fiáveis, muito mais né, exatos, né, quando comparamos com a multitud, né, os vários manuscritos do Novo Testamento. Vamos seguir avante. Nós temos também, finalmente, as modificações doutrinárias, né, que constituem de facto a última categoria, né, nas alterações propositais, né, que os escribas introduziam nos textos da Bíblia Sagrada, em particular o Novo Testamento. A maior parte das alterações doutrinárias deliberadas foram introduzidas com vista na ortodoxia. Né, a ortodoxia, né, porque os irmãos sabem que a igreja tornou-se né, romana no ano 325, né, e o Império Romano é que dominava, mandava. Os teólogos, os bispos eram, né, eram assalariados pelo Império. Então, é, aquilo que eram as conclusões, né, dos concílios ecumênicos, né, aquilo que era a posição oficial, é aquilo que era propagado. E os escribas, o que eles faziam? Né? Mexiam nas escrituras para acomodar, né, as posições, né, ortodoxas. Né? Nós temos um exemplo claro que eu citei em 1 João 5, 7 e 8, né, onde os escribas, né, tentaram de toda forma introduzir a trindade aqui nessa passagem, né, mutilando ela, né, enquanto que o texto originalmente falava de espírito, água e sangue, né, eles verteram isso para Pai, Filho e Espírito Santo. Né, uma tentativa desesperada de introduzir a trindade nos textos sagrados, né, que hoje facilmente pode ser descoberto, porque nós temos muitos manuscritos muito mais antigos, que leem, fazem uma leitura categoricamente diferente, né, dos textos, né, muito posteriores, né, que derivam desta falcatrua, né, essa falcatrua que foi feita nesse texto. Por isso é que hoje, graças a Deus, né, já a maior parte das versões da Bíblia, né, revisada, já alteraram, já revisaram esse versículo, né, restauraram ela, né, na leitura antiga. Né. Demos graças a Deus por isso. Outras alterações ainda que surgiram por causa das boas intenções, né, de, intenções de defender a ortodoxia, né,
por exemplo, a adição, né, a adição da palavra jejum, né, na oração, né, no texto de Marcos 9:29, né, que não existe, né, nos manuscritos mais antigos. Também temos o famoso final mais longo do texto de Marcos 16, né? Marcos 16, do versículo 9 ao versículo 20, que não existe de facto em todos os melhores e mais antigos manuscritos da Bíblia, do Novo Testamento. Esse, do versículo 9 ao versículo 20 de Marcos 16, esse texto não existe, ok? Não existe. Foi uma tentativa, foi um acréscimo espúrio, né? Uma tentativa de harmonizar com o final do texto de Mateus 28, ok? Mas, na verdade, claramente, esse versículo 9, versículo 20, né, não é encontrado nos manuscritos mais antigos e mais fiáveis do Novo Testamento, ok? Então, ok. Entretanto, né, é, mesmo assim, né, com esses erros que nos apresentamos, ainda assim o Novo Testamento pode ser considerado como 99% fiável, né? Quer dizer, considerando o número de manuscritos que estão disponíveis, né? E mesmo com as variações que nós temos aí, é que por causa do número de manuscritos que nós temos, né, é possível nós conseguir de facto reconstituir o texto correto, o texto fiel, ok? Por isso aqui, mesmo assim, né, é considerado o Novo Testamento como 99% digno de confiança, digno de aceitação, né? E de facto, se nós compararmos, né, a fidelidade do Novo Testamento, né, considerando o número, o volume de manuscrito que nós temos, né, com outras obras seculares, de facto, o Novo Testamento é claramente estabelecido como digna, né, de confiança, é íntegra, ok? Podemos de facto aceitá-la, né, como né, palavra de Deus, ok? Palavra de Deus, apesar dos pontos que nós apresentamos aqui, mas mesmo assim os erros não anulam, né, não anulam a integridade do texto do Novo Testamento, ok? Aqui a multiplicidade de manuscritos nós usamos lá no sentido positivo para reconstituir, né, conseguirmos voltarmos ao texto, né, original, ok? Ok. Vamos então seguir avante. Vamos agora dar uma olhada para os princípios da crítica textual, ou seja, quais são os critérios que os estudiosos, né, da crítica textual, né, que avaliam os manuscritos, né, eles usam para reconstituir, né, reconstituir os manuscritos, né, na leitura original, né, como é que conseguem de facto descobrir os erros e com isso reconstituir o texto original. Vamos aqui ver os princípios, né? São basicamente dois princípios, né? Tem as evidências externas, né? Aqui, por evidências externas, nos referimos a, a elementos cronológicos, geográficos e elementos genealógicos, ok? Esses são os elementos externos. Também temos elementos internos, ok? Elementos externos e elementos internos. Ok, vamos começar com os elementos externos, né? Por exemplo, as evidências cronológicas, né? O que é isso, evidências cronológicas? Estão ligados com a data do tipo de texto, né? E não a data do próprio manuscrito. Ou seja, os irmãos sabem que já vimos no capítulo anterior, né, que os tipos de texto, né, sabendo, né, o tipo de texto usado, é possível, né, traçar-se, termos ideia mais ou menos o período em que tal texto, né, foi escrito, ok? Então esse é um dos pontos usados, né, para avaliar os manuscritos, né? E aqui os tipos de texto mais antigos, né, trazem textos que devem ser preferidos em vez de textos posteriores. Ou seja, nós temos, por exemplo, dois manuscritos, estamos a avaliar dois manuscritos.
um manuscrito, por exemplo, do ano cerca do século III e um do século XV. Ou seja, temos um manuscrito que foi escrito, por exemplo, em uncial, né, por exemplo, e um texto que foi escrito, por exemplo, em minúscula, ok? Né? Nesse estudo nós temos que, nesse caso, o uncial, né, por ser um tipo de texto muito mais antigo, né, tem mais valor, tem mais peso, ok? Já o minúsculo é um texto muito mais posterior, então o uncial, né, pesa mais por ser um tipo de escritura muito mais antigo, ok? Esse cara deve ser, né, preferido do que o recente, né, o mais posterior. Outro elemento, né, a distribuição geográfica dos testemunhos independentes em acordo entre si, no apoio a uma variante, devem ser preferidos ao testemunho que tem proximidade ou relacionamento maior. Ou seja, ao estudar, por exemplo, né, vários textos, né, também avalia-se outros manuscritos que não estão relacionados com o manuscrito em questão, né, que trazem a mesma leitura. Okay? Isso também é importante, né, porque se tens manuscritos que foram de facto, que são né, de localização geográfica completamente diferente, que não têm ligação nenhuma, mas trazem a mesma leitura, né? Isso de facto, né, dá muito valor, né? Isso de facto é muito importante, pois é muito mais provável que a leitura do manuscrito original, né, seja aquele, né? Por isso é que pode ter várias cópias, né, não relacionadas, mas com a mesma leitura, possivelmente que aquela de facto seja a leitura correta, né, do texto original, ok? Esse também é um dos elementos usados na crítica textual, ok? Os relacionamentos genealógicos entre os manuscritos seguem quatro famílias textuais mais importantes, ok? Temos a família textual alexandrina, né, que é considerada a família mais confiável, ainda que às vezes apresenta uma correção dos estudos, né? Okay? Nós temos também a, a família bizantino, né? Bizantino, em geral é considerado o mais pobre de todos. Okay? Quando os manuscritos se encaixam em determinado tipo de texto dividem-se no apoio que dão a determinada variante, o verdadeiro texto provavelmente é o dos manuscritos que, em geral, se mostram mais fiéis a seu próprio tipo de texto. O texto que difere dos demais tipos de texto, o texto que é diferente da família textual bizantina, ou o texto que caracteriza melhor o tipo de texto a que pertencem os manuscritos em questão. Okay? São os pontos que são usados, né, o critério, aqui são critérios exteriores, né, usados na avaliação dos manuscritos, okay, no estudo dos manuscritos. Depois temos o critério interno, né, interno, né, que a evidência interna classifica-se em duas variantes básicas. A transcripcional, que depende dos hábitos dos escribas, né, quer dizer, os escribas tinham seus hábitos já, né, e tem as evidências intrínsecas, que dependem dos hábitos dos autores, né? Autores dos textos, ok? Pronto, não vamos levar muito tempo nisso, são elementos usados na crítica textual, né? Na avaliação dos manuscritos, né? Das escrituras. O que nós queremos destacar aqui é, essa observação do teólogo Clisson Archer, né, que sugere né, com muita cautela, né, as prioridades que deveriam ser empregadas no caso de encontrar-se uma variante textual. Segundo, na opinião desse teólogo, ao encontrarmos variantes textuais da Bíblia, primeiro devia-se preferir o texto mais antigo, né? Se é mais antigo, quer dizer que está mais próximo dos manuscritos originais, né? Isso é lógico. Segundo, deve-se preferir o texto mais difícil. Né? Terceiro, deve-se preferir o texto mais curto. Quarto, deve-se preferir o texto que explica melhor as variantes. E o quinto ponto, o apoio geográfico mais amplo dado a um texto
faz que ele seja o preferido. O sexto critério, deve-se preferir o texto que se conforme melhor com o estilo e com o vocabulário do autor. E o sétimo, deve preferir-se o texto que não dê sinais de desvio doutrinário. Pronto, essa é a opinião de Gleason Archer, né? Gleason Archer, de acordo com a opinião dele, são os critérios que deveriam ser usados. De facto, eu concordo com o primeiro critério, né? O texto mais antigo deve ser preferencial, né? Que se é mais antigo é porque está mais próximo dos manuscritos, né? Agora, o mais difícil nem sempre. Ok. Vamos então dar aqui alguns exemplos de passagens, né? De variantes textuais. Né? Vamos começar com. Vamos começar com. Temos aqui o modo mais prático de observar o resultado dos princípios da crítica textual, né? Comparar as diferenças entre as versões autorizadas do rei Tiago. Isso é uma versão em inglês, né? Do rei Tiago e a versão padrão americana, né? Pronto, esse é um estudo que foi feito só para nos ajudar, né? Para nos ajudar a compreensão, né? Estudou-se passagens, né? Usando essas bíblias, ok? Ok, e o primeiro texto de estudo é o texto de Deuteronômio 32:8, né? Onde, de facto, com base no texto massorético, que é o texto usado pela versão do King James, né? E pela ASV, American Standard Version, que dizem, ao dizer, o Altíssimo distribuiu as heranças às nações, determinou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Isso está nas Bíblias que usam como referência o manuscrito, né, o manuscrito de família massorético, né, massorético, ok? Já, por exemplo, a versão Revised Standard Version, que seguiu o texto da Septuaginta, diz assim: de acordo com o número, ele diz que de acordo com o número dos filhos, entre parênteses, ou anjos de Deus. Okay? Que nós temos. Ok, nós temos aqui então, né? Claramente uma variante, né? Uma contradição, né? Temos aqui uma que lê que Deus distribuiu a herança às nações, determinou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel, enquanto que na Septuaginta diz que de acordo com o número dos filhos, né, ou anjos, né, anjos de Deus, ok? Esse é um exemplo, né, é um exemplo de variante textual, né? É um exemplo, né, muito claro, né? Qual a leitura aqui a adotar? A leitura do texto massorético, que alude aos filhos de Israel, ou o texto da Septuaginta, que alude ao número dos filhos, né, que pode ser uma referência aos anjos. Okay? E nesse exemplo em particular, né, um fragmento de Cuna, né, do Mar Morto, dá apoio ao texto da Septuaginta. Ok, pronto, aqui são outras avaliações, né, mas aqui fica então a questão: qual é a leitura correta? Né? Isso aqui, né, fica só um exemplo, né, para os amados irmãos estudarem, né, darem uma olhada, okay? Fazerem vossas próprias pesquisas. Okay? Temos aqui outros exemplos, né? Segundo os princípios da crítica textual que mostramos anteriormente, né? A Revised English Version, a Revised Version, né? A Revised Standard Version, né? Que é RSV, está correta, né? Que segundo o critério que nós vimos aí atrás, porque traz o texto mais difícil, né, na luz da crítica textual. Segundo, tem o apoio do manuscrito mais novo, nesse caso do Mar Morto. 3. Está em harmonia com a descrição patriarcal de os anjos serem filhos de Deus. Né? Pronto, e explica a origem do autor da outra variante. Pronto. Esse é o critério da crítica textual, nesse caso. Com base nesses critérios que nós vimos aí,
né? Nessa passagem aqui, a leitura preferencial, né, que seria escolhida é a leitura da Septuaginta. Ok? Pronto, esses são critérios subjetivos, né? Mas pronto, é assim que os críticos, né, os homens, assim que a crítica textual, né, trabalha, né, com as variantes dos manuscritos. Temos aqui outro exemplo, em Zacarias 12:10, né, ilustra a mesma questão. As versões King James Version e a American Standard Version seguem o texto massorético, diz assim: olharão para mim, o Yahweh, a quem traspassaram. Já a RSV segue a versão teodosiana, né, cerca dos anos 180 depois de Cristo, capítulo 17, ao traduzir: quando olharem aquele a quem traspassaram. Por exemplo, qual é a leitura correta? O texto massorético preserva a redação preferida, né, segundo aqui os críticos, porque, primeiro, baseia-se em um manuscrito mais antigo e melhores, mas não se usa o mesmo critério no ponto anterior. Aí. Segundo, é o texto mais difícil. E três, pode explicar as demais redações com base no preconceito teológico contra a divindade de Cristo ou pela influência da mudança ocorrida no Novo Testamento da primeira para a terceira pessoa na citação dessa passagem, conforme João 19:37. Pronto, ok, temos aí outros exemplos, né? O resto dos exemplos, irmãos, depois podem trabalhar, ok? E pronto, esta é seu trabalho dos críticos textuais, ok? Vamos agora outro exemplo do Novo Testamento agora, nós vimos aí do exemplo do Antigo, vamos ver do Novo Testamento. Nós temos aqui o texto de Marcos 16, 19 a 20, né? Apresenta-nos o problema textual mais grave que nos deixa mais perplexos dentre todos, esse texto aqui. Por quê? Né? Esses versículos estão ausentes em muitos dos mais antigos e melhores manuscritos do Novo Testamento. Okay? Como o Aleph, né? O manuscrito Aleph, como a antiga latina, siriaca, coisa aí. No Vaticano, né? O Codex Vaticano B, né? Os mais antigos e melhores manuscritos da Bíblia não contêm esses versículos 9 a 20. Okay? Muitos dos antigos pais da igreja não demonstram ter conhecimento desse problema, e Jerônimo admitia que essa passagem havia sido omitida em quase todas as cópias gregas. Dentre as cópias que contêm esses versículos, algumas também trazem um asterístico ou obelo, a fim de indicar que se trata de adição espúria ao texto. Okay? Há ainda outro final que ocorre em vários unciais, em alguns minúsculos e em cópias de versões antigas. Né? Mas na verdade o longo final, que é esse versículo 9 a 20 de Marcos, né? Então, vindo da versão King James e do texto recebido, encontra-se em grande número de unciais, né? C, D, L, W. Né? Na maior parte dos minúsculos, na maior parte dos manuscritos da antiga latina, na Vulgata latina e em alguns manuscritos siriacos e coptas. No Codex Washingtiano, né, o final longo expande-se em 2 do versículo 14. Pronto, de facto, a decisão, né, sobre esses versículos do 9 a 20, de facto é uma controvérsia, mas claramente, né, as evidências que nós temos nos mostram que é muito mais prudente, né, admitir que o livro de Marcos termina no versículo 8. Né? É claro que essas evidências as evidências nos mostram isso, né? Os manuscritos mais antigos, os melhores textos que nós temos, o texto de Marcos 16 só termina no versículo 8. Okay? Pronto. Temos também o texto de João 7, versículo 53 ao capítulo 8, versículo 11, né? Que também é um dos textos que não aparece, né? Não é parte dos manuscritos mais antigos, né? E melhor que nós temos. Porque, mas só que eu não vou levar muito tempo nisso. O exemplo é essa passagem é exatamente a mesma coisa que acontece com o texto de Marcos, okay? Marcos 16, 9 a 20. Okay?
1 João 5,7, esse também é um texto, é um daqueles textos também que de facto não está nos manuscrito mais antigo, né? É um texto de facto está provado ser espúrios, ok? Espúrios, foi uma adição, né, posterior que tem como objetivo de facto criar uma base para a Trindade, ok? Não vou gastar muito tempo nisso. Vamos agora tocar já o último tema, que é sobre as traduções da Bíblia. Esse é o tema mais interessante. Vamos começar a falar um pouquinho das traduções mais antigas, né, as versões mais antigas da Bíblia. E depois vamos falar um pouquinho, né, das traduções para a língua inglesa. E vamos terminar, né, nas traduções da Bíblia para a língua portuguesa, né, que é a nossa língua de referência, ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar primeiramente definir alguns termos, né? Vamos trazer aqui, é de muita importância nós compreendermos corretamente algumas definições que vamos apresentar aqui. Primeiramente, a tradução, né? Quando falamos de tradução, né? Nós temos os termos tradução, temos o termo tradução literal e temos o termo transliteração. Okay? Esses três termos estão intimamente ligados e precisamos compreender corretamente cada um desses termos, né? Isso vai nos ajudar, né, a fazermos uma avaliação, né, das Bíblias que nós usamos, né? Isso vai de facto nos ajudar. O que é tradução? Né? Quando falamos de tradução, né, tradução simplesmente significa a transposição, né? Transposição de uma composição literária de uma língua para outra. Você tem um texto, por exemplo, em inglês, você quer transpor esse texto para o português, por exemplo. Né? Isso é tradução. Nós temos os textos do Novo Testamento, né, em grego, né? Nós queremos transpor esses textos para a língua portuguesa. Né? Isso é uma tradução, ok? Transposição de uma composição literária de uma língua para outra, ok? Ok. Agora, outro termo é o termo tradução literal. Tradução literal. O que é isso, tradução literal? Tradução literal, né, é uma tentativa de expressar com toda a fidelidade possível e o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto que está sendo traduzido. Você está traduzindo um texto, né, do grego, por exemplo, do grego, você traduz com toda a fidelidade, né, o texto, né, palavra por palavra, né, da língua grega para o português, né, de forma fiel, de forma exato, okay? De forma exato. Isso aqui é tradução literal, ok? Por isso é que, né, na tradução literal, a tradução literal é caracterizada, né, por traduzir palavra por palavra, ok? Palavra por palavra, ok? Né, e claramente que o resultado, né, de uma tradução literal, né, é rígido, né? É rígido, né? E uma tradução literal de facto exige, né, a pessoa que lê, nesse caso, essa tradução, né, deve conhecer, né, deve ter base, né, cultural, né, da língua em que o texto foi traduzido, senão fica difícil a compreensão, né? Fica difícil a compreensão. Ok, isso aqui é tradução literal, ok? Traduzir um texto de uma língua para outra, mas de forma fiel, né? De forma exata, palavra por palavra. Nós temos outro termo que é o termo transliteração, que é diferente, ok? O que é isso, transliteração? Transliteração, né? Nos referimos à versão das letras de um texto em certa língua para as letras correspondentes em uma outra língua. Por exemplo, nós temos, né, a língua hebraica, né, que é escrita nos caracteres hebraicos, né, e por exemplo, essa língua hebraica, né, esse texto hebraico pode ser transliterado, né, por exemplo, né, pega-se os caracteres hebraicos e translitera-se para os caracteres, por exemplo, grego ou caracteres, por exemplo, né, que nós usamos no nosso português, por exemplo. Né? Isso é para quê? Para facilitar, ok?
Então, transliteração é isso. É, é a versão das letras de um texto em uma certa língua para as letras correspondentes de uma outra língua. Né? Você escreve as palavras hebraicas, em vez de escrever usando os caracteres hebraicos, você usa os caracteres, né, do nosso alfabeto. Aí você consegue ler, né, com facilidade. Isso aqui é transliteração. Né? Existe a Bíblia hebraica transliterada, por exemplo. Existe. Né? Ok. E tem aqui outros três termos também que são muito importantes para nós compreendermos. Nós temos o termo versão, temos o termo versão, temos o termo revisão, né? E temos o termo versão, revista e o termo recensão. É? São termos que estão estritamente ligados e vamos então começar por definir o termo versão. Okay? O termo versão, né? Quando falamos de versão em termos de Bíblia, estamos a nos referir a uma tradução da língua original, ok? Ou, uma tradução da língua original, ou pelo menos com consulta a ela, ok? Para uma outra língua. Né? Isso é importante, quer dizer que para uma Bíblia, uma tradução ser uma versão, né? Ela tem que ser produzida tomando como referência, né, as línguas originais da Bíblia. Nesse caso, referimos ao hebraico, ao hebraico aramaico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. É isso que chamamos de versão. Versão, ok? É muito importante esse elemento, ok? O segredo para a compreensão é que a versão envolve a língua original de determinado manuscrito. Okay? Já explicamos isso. Okay? Temos aqui um exemplo, a nossa Bíblia João Ferreira de Almeida, né? Aquela do Almeida é uma versão, né? Porque João Ferreira de Almeida usou, né? Consultou os manuscritos hebraicos do Antigo Testamento, bem como os manuscritos grego, ok? Hebraico, aramaico e grego, ok? Então, logo é uma versão, porque ele consultou, né, os manuscritos na língua original, ok? Vamos então seguir avante. O termo revisão ou versão revista, né? Revisão, o que é isso? Revisão. Já havia uma versão, agora uma revisão. Revisão é o termo usado para descrever certas traduções, em geral, feitas a partir das línguas originais, que foram cuidadosa e sistematicamente revistas, cujo texto foi examinado de forma crítica, com vistas em corrigir erros ou introduzir emendas ou substituições. Isso aqui é revisão. Quer dizer que é um texto que foi produzido com base nas línguas originais, mas que é revisto com base, né, na crítica textual, né, para de fato substituir erro ou adicionar algumas emendas. Um exemplo de revisão é a Bíblia King James, ok? A Bíblia King James ela não é uma versão, não, ela é uma revisão, porque ela usa como base, né, o texto de Tyndale, okay? Ele usa o texto de Tyndale como base, que então é uma revisão, né, da versão de Tyndale, ok? Muito bem. Penso que os irmãos até aqui já entenderam o que é uma tradução, o que é uma versão e o que é uma revisão. Né? Agora, eu coloco essa questão para o irmão avaliar se o que o irmão, a Bíblia que tu usas é uma versão ou é uma revisão. Ok? Vamos seguir avante. E depois temos outro, né, outro elemento, outro tipo de Bíblias, né, que chamamos de parafrase. Parafrase. Parafrase o que é isso? É uma tradução livre ou solta. Uma tradução livre ou solta. Né? O objetivo é que se traduza a ideia e não as palavras. Né? Daí que as parafrases nós chamamos de, basicamente, interpretação, em vez de uma tradução literal do texto. Okay? Nós temos, em português, nós temos parafrases como a Bíblia Linguagem de Hoje, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje,
a Bíblia Viva, a Nova Bíblia Viva, né? Essas Bíblias são paráfrases, né? Porque elas são basicamente interpretação. Elas não são tradução literal do texto, não. Elas são interpretação, né? A ideia dessas Bíblias, né, é simplesmente facilitar a compreensão do leitor. Okay? Por isso é que elas não são uma tradução literal do texto, não. Pelo contrário, são já uma explicação do texto, ok? A isso nós chamamos de parafrase, ok? Paráfrase. E depois temos os comentários, né? Comentário que basicamente são explicação, né? Uma explicação das escrituras, né? Por exemplo, aqui nós temos a Bíblia amplificada, ou a Bíblia ampliada, né? Que não passa de comentários do texto sagrado, ok? Ok, vamos então agora dar uma olhada para as traduções mais antigas da Bíblia, né? As traduções mais antigas da Bíblia. Ok? Nós vamos começar. eh, Nós temos algumas traduções que foram realizadas antes do, dos períodos dos concílios, né? Antes do concílio de Nicéia, por exemplo. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o Pentateuco Samaritano, né? Temos aqui os Targums aramaicos, o Talmud, o Midrasha e a Septuaginta. São tudo tem a ver com o Antigo Testamento, né? São traduções que foram realizadas antes, né? Antes do Concílio de Niceia. Né? Aqui também podemos incluir a tradução latina antiga. Né? A latina antiga também é antes. Logo após o período apostólico, essas traduções antigas tiveram prosseguimento na versão de Áquila, na revisão de Simaco, nos hexaplas de Origenes e nas versões siriacas do Antigo Testamento. Okay? Isso aqui tudo tem a ver com, né, o Antigo Testamento. Agora, antes do Concílio de Nicéia, estamos a nos referir ao ano 325, surgiram também traduções do Novo Testamento para o aramaico e para o latim. Okay? Significa que nós temos traduções que datam antes do Concílio de Nicéia. Estamos aqui destacar aqui as traduções, né, do siriaco e aramaico. Depois temos as traduções das traduções medievais da Bíblia, né? As traduções da Bíblia produzidas durante a Idade Média, em geral, continham tanto o Antigo como o Novo Testamento. Foram concluídas entre os anos 350 a 1400, ok? Aqui já estamos falando de traduções pós-Niceia, ok? Durante esse período, as traduções da Bíblia eram dominadas pela Vulgata Latina de Jerônimo, né? 340 a 420, né? Jerônimo, o grande erudito da Bíblia, né? A Vulgata constituiu a base tanto dos comentários como do pensamento por toda a Idade Média. Foi dela que surgiu a paráfrase de Medmão, a obra histórica eclesiástica de Beda, o Venerável e até mesmo a tradução da Bíblia para o inglês feita por Wycliffe. A Bíblia continuou a ser traduzida para outras línguas durante esse período. Okay? Né? Nós temos depois as traduções modernas, surgiram a partir da época de Wycliffe, de seus sucessores. Pronto, que vamos correr para o nosso tempo. Tradução a siriaca Peshitta. A Bíblia traduzida para o siriaco era comparável à Vulgata Latina. Era conhecida como Peshitta, né? Simples, né? O texto do Antigo Testamento da Peshitta deriva de um texto surgido em meados do século II ou início do século III, embora a designação Peshitta data do século IX. Okay? Também a Peshitta é antiga, né? O seu Antigo Testamento vê que entre meados do século II ou início do século III era cristão. Vamos seguir avante. Ok, vamos falar um pouquinho da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, né? É a tradução da Bíblia hebraica para o grego, né? A língua grega. Né? É uma versão que era muito usada nos tempos bíblicos. Né? Diz que possivelmente Jesus, essa é a versão que Jesus
Jesus e os apóstolos usavam, provavelmente. Né? Essa tradução, né, essa tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta, foi produzida em Alexandria, okay? Em Alexandria por cerca de 72 sábios, né, eruditos, né? Isso, essa Bíblia foi concluído, foi, né, foi concluído basicamente antes do ano 150 a.C., ok? Basicamente, ok? Ela contém o Antigo Testamento hebraico, né, que foi traduzido para o grego, e também incluindo os livros apócrifos, ok? Os apócrifos também fazem parte da Septuaginta, ok? Entretanto, a qualidade da tradução da Septuaginta não é a mesma uniformemente em toda a obra, o que nos leva a várias observações básicas, né? Primeiro, a Septuaginta abrange desde transliterações literais, servis da Torá, a traduções livres do texto hebraico. Segundo, deve ter havido um propósito em vista para a produção da Septuaginta, diferente dos propósitos da Bíblia hebraica. Esta, por exemplo, servia para leituras públicas nas sinagogas, enquanto que a Septuaginta apenas representaria uma obra especializada dos escribas. Okay? Terceiro propósito, foi um esforço pioneiro na produção do texto do Antigo Testamento e um excelente exemplo de tal empreendimento. Finalmente, a Septuaginta, de modo geral, é fiel ao texto do Antigo Testamento hebraico, como dissemos. Claro que tem algumas diferenças com o texto hebraico, né? Vamos a falar aqui. Questões graves no que concerne a Septuaginta. Há passagens em que ela difere do texto massorético, okay? E outras em que os rolos do Mar Morto concordam com a Septuaginta em oposição ao texto hebraico, né? Pode-se indicar várias passagens que sublinham, né, essa diferença entre o texto da Septuaginta com o texto massorético. Por exemplo, o texto de Deuteronômio capítulo 32, versículo 8, que nós já citamos, o texto de Êxodo capítulo 1, versículo 5, Isaías 7,14, Hebreus 1,6, né, e pronto. E outras passagens, ok? Ok. Para destacar aqui, né, que a maior parte das Bíblias agora, né, produzem o Antigo Testamento, né, tomando como referência o texto básico, como nós dizemos, é o texto da Bíblia hebraica, que é o texto massorético, né, mas também é consultado o texto da Septuaginta, né, mas o texto base é o texto massorético. Vamos para há várias traduções da Bíblia, né, Bíblia traduzida nas línguas do Egito, que é o gótico, na língua da Etiópia. Mas vamos diretamente para a nossa língua, vamos para a tradução da Bíblia para a língua portuguesa, para não ser muito exaustivo, para o vídeo não ser muito longo. Depois os irmãos vão ler na apostila. Aqui nós temos tradução da língua da Bíblia para o inglês. Não vou me ater por causa do tempo. Vamos para a nossa Bíblia, para o português. Ok. Primeiro herói, né, na tradução da Bíblia para a língua portuguesa, nós temos aí, né, o rei, né, Dom Dinis, né, do ano 1279 a 1325, né, foi o primeiro, né, que empreendeu a tarefa de traduzir a Bíblia Sagrada para o português, né. Ele usou como base, né, a Vulgata, né, a Vulgata latina, né. Era fluente e falava bem o latim. Então, ele empreendeu o esforço de traduzir a Bíblia do latim para o português. Okay?
Esse foi o Dom Diniz, ok? Dom Diniz. Infelizmente lhe faltou perseverança, só conseguiu traduzir os primeiros 20 primeiro capítulo do livro de Gênesis, não passou de Gênesis, nem acabou Gênesis, né? Não acabou Gênesis, mas entretanto, né, ele ficou na história por ser um dos pioneiros, né, nessa empreitada de traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, né? Vê que ele de fato foi antes de Wycliffe, né? Wycliffe, que só em 1380 traduziu as escrituras para o inglês, né? Esse Dom Diniz começou muito antes de King James, por isso que ele ficou na história da Bíblia, ok? Fica aí então primeiro Dom Diniz, né? O rei português, o primeiro que empreendeu traduzir a Bíblia. Infelizmente, só conseguiu traduzir os primeiros 20 capítulos do livro de Gênesis. Mais tarde, nós temos aí Fernão Lopes, né? Fernão Lopes afirmou em seu curioso estilo de cronista do século XV que Dom João I, né? Dom João I viveu em 1385 a 1436, um dos sucessores de Dom Dinis ao trono português, fez grandes letrados tirar em linguagem os evangelhos, os atos dos apóstolos e as epístolas de Paulo, para que aqueles que os ouvissem fossem mais devotos acerca da lei de Deus. Está em Crônica de Dom João I, segunda parte. Esses grandes letrados eram vários padres que também se utilizaram da Vulgata Latina em seu trabalho de tradução, que traduziram os evangelhos, o livro de Atos e as cartas de Paulo para a língua portuguesa, né? Tiraram do latim para o português, ok? Depois nós temos então, né, vamos passar para a tradução, vamos a tradução completa, né? Tradução completa, tradução completa, ok. João Ferreira de Almeida, ok? Coube a João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e o Novo Testamento. Foi o empreendimento de João Ferreira de Almeida, ok? Nascido em 1628 em Torre de Tavares, nas proximidades de Lisboa, João Ferreira de Almeida, quando tinha 12 anos de idade, mudou-se para o sudeste da Ásia, que é lá onde ele empreendeu a sua obra, né, de traduzir as escrituras, né, as escrituras para a língua portuguesa. O que ele fez primeiramente, ele primeiramente traduziu o Novo Testamento, né, consultou os manuscritos em texto receptos, né, do grego, né, também consultou algumas traduções da Bíblia em holandês, francês também, né, bem como a tradução de Beza. Com isso ele então, né, também as traduções em latim, né, e traduziu para o português, né, português. Fechou o Novo Testamento, né, e quando ele morreu, estava traduzindo o Antigo Testamento, parou até no livro de Ezequiel. Okay? Depois mais tarde, né, outros seus companheiros, né, concluíram, né, a tradução do, do, do Antigo Testamento, ok? João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento no ano 1676, ok? Foi quando ele terminou, né, o seu Novo Testamento. Finalmente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento em português, trazendo no frontíspice as seguintes dizeres. Escrevemos isso, né? Ipsis literis. Pronto. Okay. Já dissemos que o Antigo Testamento na Bíblia de Almeida não foi trabalho de João Ferreira de Almeida, não, né, mas foram de companheiros, né, posteriores que terminaram a obra que ele deixou, né, pois ele faleceu antes
de terminar a sua obra, né? Ele faleceu no ano 1691, né? Então, ele só parou até no livro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 21. Okay? Em 1748, o pastor Jacobs Op de Acker, né, de Batávia, né, reiniciou o trabalho de Almeida, né, e concluiu então, né, a tradução do Antigo Testamento. Okay? Depois nós temos também, além de João Ferreira de Almeida, nós temos a tradução de Figueiredo, né, também foi outro tradutor, né, que traduziu também a Bíblia para o português, né, só que Figueiredo, diferente de Almeida, Figueiredo também incluiu na tradução dele os livros apócrifos, né, os livros apócrifos, por isso que ele recebeu também grande apoio, grande aprovação do Vaticano. Okay? A obra de Figueiredo terminou em 1819, né? Terminou a Bíblia toda, okay? E foi publicada em 1821, okay? Pela primeira vez em um só volume. Okay? Yeah. Ok. Depois, além desses, né, esses que são, nesse caso, a Bíblia de Almeida e a Bíblia de Figueiredo, nós temos outras, né? Depois temos revisões, né? Temos revisões, particularmente da Bíblia de Almeida, né, que sofreu várias revisões, né? Por exemplo, no ano 1902, as sociedades bíblicas empenhadas na disseminação da Bíblia no Brasil patrocinaram a nova tradução da Bíblia para o português, baseada em manuscritos melhores que os utilizados por Almeida. Né? A comissão, constituída para tal fim, composta de especialistas nas línguas originais e no vernáculo, entre eles o gramático Eduardo Carlos Pereira, fez uso de ortografia correta e vocabulário erudito. Publicado em 1917, esse trabalho ficou conhecido como Tradução Brasileira. Apesar de ainda hoje apreciadíssimo por um grande número de leitores, essa Bíblia não conseguiu firmar-se no gosto do grande público. Okay? Nós temos aí, em 1930, né, o padre Matos Soares realizou a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos. Okay? Publicou em 1930, baseada na Vulgata. Essa tradução possui notas entre parênteses defendendo os dogmas da Igreja Romana. Por esse motivo recebeu apoio papal. Ok? Isso aqui, okay? Uma tradução com base, né? Ele traduziu da Vulgata Latina para o português. Okay? No ano 1969, em São Paulo, foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, com o objetivo de revisar e publicar a Bíblia de João Ferreira de Almeida com a edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Em 1943, Sociedades Bíblicas Unidas, né, fizeram também encomendaram um grupo de especialistas na língua hebraica, bem como também especialistas na língua grega, né, e fizeram uma revisão na Bíblia de Almeida, produziram então a famosa revisão de tradução de Almeida, né? A comissão melhorou a linguagem e a grafia de nomes próprios e o estilo da Bíblia de Almeida, né? Da Sociedade Bíblica Unida. E os trabalhos da Bíblia continuam em português. Em 1948, organizou-se a Sociedade Bíblica do Brasil, né? E essa Sociedade Bíblica do Brasil também revisou, né? Fez uma revisão no texto de Almeida, uma mais profunda, né? Que chamaram o nome de edição revista e atualizada. Para quem tem Bíblia Almeida, sabe que tem várias, você tem uma das Bíblias de Almeida, é a Bíblia Revista Atualizada, que é usada, por exemplo, na Bíblia de Estudo de Genebra. Se alguém tem a Bíblia de Estudo de Genebra, né, a versão, né, a versão da Bíblia aí usada é Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada, né, que é a mais profunda, né? E tem outra versão também, ainda da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Almeida Corrigida. Okay? Em 1967, a Imprensa Bíblica Brasileira, criada em 1940, publicou a sua edição revisada de Almeida, ou Almeida Revisada. Né? Ok. E em 1988, nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, traduziu e publicou a Bíblia na linguagem de hoje.
que é uma paráfrase, basicamente, né? A ideia dessa Bíblia é trazer a mensagem bíblica numa linguagem popular, ok? Isso foi em 1988. E no ano 2000, né, a Sociedade Bíblica do Brasil publicou a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, que também é uma paráfrase, que é basicamente uma revisão da Bíblia na linguagem de hoje. Em 1990, a editora Vida publicou a sua edição contemporânea da Bíblia de Almeida. A edição contemporânea da Bíblia de Almeida. Essa edição eliminou arcaísmo e ambiguidades do texto quase tricentenário de Almeida e preservou, sempre que possível, as excelências do texto que se servia de base. Okay? A história continua. Nós temos depois, em 1990, nós temos aqui a nova versão internacional, que é a famosa NVI, né, uma das mais recentes traduções da Bíblia em português. Foi publicada pela Sociedade Bíblica Internacional, né, hoje denominada Bíblia, sediada em Colorado. Essa tradução foi feita a partir das línguas em que os textos bíblicos foram originalmente escritos, ou seja, a NVI, né, na verdade é uma versão, porque ela foi produzida com base no hebraico, aramaico e grego, ok? Ok. E depois nós temos a Bíblia de Jerusalém, né, que é uma Bíblia católica, também muito boa, produzida no ano 1959, ok? Né, pela Escola Bíblica de Jerusalém, Padres Dominicanos, né, editora Brasil por Edições Paulinas, em 1981. Também é uma Bíblia muito boa. Recomendo os estudantes terem essa Bíblia de Jerusalém, tem boas notas, muito boas notas. E temos a Bíblia Viva, que foi lançada no ano 1981 pela Sociedade Bíblica Internacional e a editora Mundo Cristão. Okay? Bíblia Viva, essa também uma paráfrase, também muito boa. E no ano 2011, né, foi feita uma revisão desta Bíblia, né, lançada pela editora Agno, pelo título Nova Bíblia Viva. Okay?